Na África selvagem, reis se erguem e reinos desmoronam. Eles não usam coroas de ouro, mas sim jubas manchadas de poeira e sangue. Seus tronos não são feitos de pedra, mas de territórios conquistados com uma ferocidade que ecoa através das eras. Aqui, quem domina é o leão. Na última década, o mundo testemunhou a ascensão e a queda de titãs. Leões cujas vidas foram tão épicas, tão repletas de drama, estratégia e poder bruto, que se tornaram crônicas vivas, sussurradas por guias de safari e documentadas em blogs e sites, por aqueles que se atreveram a olhar nos olhos de um verdadeiro monarca. Esse é o Ordinário e hoje não vamos apenas listar nomes, vamos desenterrar as sagas, decifrar os corações e coroar os 10 maiores e mais lendários leões que caminharam sobre a Terra na última década. Esta não é uma simples lista, é o panteão dos imortais. Para cada nome, uma justificativa. Para cada posição, uma história que define uma faceta diferente. Então, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa jornada. Começamos nossa jornada no 10º lugar. Uma posição que pode parecer modesta, mas que nos joga imediatamente na mais dura das realidades. Aqui não encontramos um rei de planícies verdejantes, mas sim um fantasma forjado no inferno. Em 10º lugar, o último mosqueteiro, Túlamor. Sua história é o nosso ponto de partida porque nos ensina a lição mais brutal. A maior ameaça a um rei nem sempre vem de outro predador. Às vezes ela vem do nosso próprio mundo. Túlamor nasceu na Costa dos Esqueletos, no deserto do Namibe, um lugar onde o Oceano Atlântico encontra dunas incandescentes. Aqui, ser um leão é um milagre diário. Ele e seus 4 irmãos, os mosqueteiros, formaram uma coalizão mística, aprendendo a caçar focas na praia e girafas nas areias. Eles eram a prova viva da adaptabilidade. Mas seu reino colidiu com o nosso. A pecuária, as cercas invisíveis e o desespero dos fazendeiros levaram ao inevitável. Tiros ecoaram na noite. Um irmão caiu, outros foram feridos e então a isca envenenada, uma tática cruel que selou o destino de quase toda a sua linhagem. 4 dos 5 irmãos perdidos. Túlamor, um único sobrevivente intacto, vagou sozinho, a alma estilhaçada. Ele foi capturado por conservacionistas que, na tentativa de salvá-lo, o levaram para longe, para um lugar seguro. Mas o coração de um rei não conhece a segurança imposta, ele conhece apenas o lar. Impulsionado por uma memória fantasma, ele iniciou uma jornada impossível de 200 quilômetros de volta, através de um deserto faminto para o lugar onde seus irmãos haviam desaparecido. Ele não encontrou resposta, apenas os ossos branqueados pelo sol. Mesmo assim, ele não desistiu. Assumiu um pequeno bando, reinou, prosperou. Por um momento, parecia que a lenda do último sobrevivente teria um final feliz. Mas o chamado do seu passado, ou talvez a simples necessidade de expandir seu território, o levou de volta à zona de conflito. E lá, o épico de Túlamor terminou não com o rugido de uma batalha, mas no silêncio de uma fogueira clandestina, abatido e queimado para não deixar rastros. Ele abre nossa lista porque sua grandeza não foi medida em batalhas vencidas contra rivais, mas em sua resistência titânica contra um ambiente e um inimigo que ele não podia derrotar. Se a saga de Túlamor nos mostra a brutalidade de uma ameaça externa, a nossa 9ª posição nos arrasta para o abismo da alma de um rei. Deixamos o deserto para entrar na reserva de Sabi-Sandi, berço de uma das mais poderosas coalizões, os Magin-Gilanes, e de seu sangue nobre nasceu um príncipe destinado à glória, mas que primeiro precisou conhecer a humilhação da vergonha. Em 9º lugar, a história de redenção de Ottawa. Ele nasceu em berço de ouro, protegido por reis poderosos. Sua juventude foi privilegiada. Sua juba era cheia, seu corpo imponente e sem cicatrizes. Ele era belo, mas não testado. O trono lhe foi entregue de forma natural, mas um rei não se faz apenas por herança. Quando a verdadeira prova chegou na forma de uma coalizão de 6 machos famintos por poder, Ottawa falhou. Em vez de lutar, ele fugiu. De longe, paralisado pelo medo, ele assistiu seu mundo desmoronar.
Seus filhotes foram abatidos, suas leoas dominadas e seu irmão, ferido, foi deixado para as hienas. Por 6 meses ele escondeu-se nas partes mais altas da reserva, afogado em covardia. Mas a dor e a vergonha forjaram algo novo dentro dele. Ele desceu a colina com a coragem de um guerreiro. Ele desafiou um macho dominante e dessa vez venceu. Ele conquistou um novo bando, o Magene, mas a marca de sua falha o transformou. Ottawa, que viu seus próprios filhos serem mortos, quebrou o ciclo brutal da savana. Ele não abateu os filhotes do rei que destronou. Pelo contrário, ele os protegeu e os criou como seus. Foi um ato de compaixão nascido da mais profunda dor. Ottawa se tornou um rei honrado que lutava para proteger seu novo povo com a ferocidade que lhe faltou no passado. A sua jornada, no entanto, também foi abreviada. Em 2021, uma emboscada da cruel coalizão Birmingham ceifou sua vida. Ottawa está em 9º lugar porque sua história não é sobre um reinado longo ou invicto, mas sobre uma transformação interna e poderosa. De redenção da alma, nossa jornada nos leva agora a um mistério que desafia a própria biologia. Um enigma que caminhou pelas terras sagradas da cratera de Ngorongoro. Aqui, no verdadeiro jardim do Éden africano, um gigante solitário emergiu das sombras. O gigante enigmático Calamas. Seu nome na língua local significa trapaça, e ele o honrou bem. Surgiu em 2014, um colosso com pelos escuros na barriga, lembrando o extinto leão do Atlas. Ele não buscava um reino, ele era um nômade, um fantasma que se movia entre territórios, acasalando com fêmeas de outros reis e desaparecendo em seguida. Um verdadeiro trapaceiro. Em uma de suas primeiras batalhas registradas, sozinho enfrentou e dominou 2 machos de uma coalizão estabelecida, uma proeza que o colocou no mapa como uma força de porte impressionante. Mas então, tão misteriosamente quanto surgiu, ele desapareceu. E quando foi reencontrado, era quase irreconhecível. A sua magnífica e escura juba havia desaparecido quase que por completo, restando apenas tufos e uma fina crina em sua barriga. O que poderia causar algo tão drástico? A teoria mais aceita é o estresse extremo. A pressão constante da vida de nômade em um território tão disputado, as batalhas, a perda de um possível irmão de coalizão, tudo isso pode ter desencadeado alterações hormonais que levaram à queda de sua coroa de pelos. Um rei sem juba deveria ser um alvo fácil, mas Calamas não era um leão comum. Mesmo sem o símbolo máximo de sua masculinidade e poder, ele sobreviveu. Ele prosperou e continuou a se mover como um fantasma, um titã resiliente que reescreveu as regras. Calamas ocupa a 8ª posição porque sua história nos mostra que a grandeza pode assumir formas bizarras e inesperadas. Calamas provou que o poder de um leão não reside apenas em sua juba, mas em uma vontade indomável de viver. De um enigma biológico passamos para um quebra-cabeça de estratégia e dinastia. No remoto e isolado Parque Nacional Alatache, na Etiópia. Aqui, onde os leões são raros e o monitoramento é um desafio, um rei construiu um império que desafiava a lógica. Em 7º lugar, com um harém que faria qualquer monarca humano sentir inveja, apresentamos Sultão. Em 2018, um guarda florestal avistou algo inédito, um único macho imponente e dominante, seguido de perto por 16 leoas, isso mesmo, 16. Em um local com uma população tão reduzida de leões, como isso era possível? Sultão não era um brutamontes impulsivo, ele era um general. Quando 2 nômades tentaram a sorte, ele não os confrontou de imediato. Ele usou seu vasto harém como uma isca viva, espalhando as fêmeas para atrair os invasores para uma armadilha e separar suas forças. Com eficiência, abateu o primeiro, fazendo o segundo fugir para nunca mais voltar. Mas a verdadeira resposta para o mistério do seu império não estava em suas garras, mas em seus genes. Com o tempo, os observadores notaram um padrão estranho. Todos os filhotes que nasciam em seu harém eram fêmeas. A teoria que surgiu era fascinante. Sultão não conquistou as 16 leoas. Ele provavelmente conquistou um bando inicial e ao longo dos anos todas as suas descendentes fêmeas permaneceram, formando um clã de sangue, um harém de filhas e netas. Ele era um patriarca que criava suas próprias rainhas.
Seu fim, no entanto, não veio de um rival, mas de um inimigo numeroso e implacável, um clã de hienas. Sozinho, em uma patrulha, ele lutou bravamente, mas as feridas infeccionaram e o grande sultão definhou lentamente. Após sua morte, os últimos filhotes a nascer confirmaram a suspeita. Eram 3 fêmeas. Sultão está em 7º lugar porque seu reinado foi uma obra-prima de estratégia e um fascinante mistério genético. Nosso 6º colocado nos apresenta um verdadeiro milagre. Dessa vez vamos para o Parque Nacional de Kruger, na África do Sul, para conhecer uma lenda que desafiou o próprio destino desde o seu primeiro suspiro. Na 6ª posição, a aparição, o fantasma branco de Kruger, Casper. Ele nasceu com leucismo, uma condição que lhe deu uma pelagem branca como a neve. Na natureza, isso é uma sentença de morte. Sem camuflagem, ele era um alvo brilhante. Rejeitado pelo próprio bando, apenas a sua mãe o protegia. As estatísticas diziam que ele não sobreviveria, mas Casper não lia estatísticas e ele sobreviveu. E então, aos 2 anos, como um fantasma, ele simplesmente desapareceu. Por quase 6 anos, nenhum sinal dele foi documentado. Mas em abril de 2021, o fantasma retornou, e ele não estava sozinho. Casper agora, um adulto com cicatrizes que contavam histórias de batalhas invisíveis, ressurgiu liderando uma poderosa coalizão de mais 3 machos. O leão, que não deveria ter sobrevivido à infância, era agora um rei. E entre as histórias de leões, particularmente, essa é a minha favorita. O mistério de onde ele esteve e como formou essa aliança apenas aumentou sua lenda. Ele e seus irmãos de armas, a coalizão Xixangar, estabeleceram seu domínio, provando que Casper não era uma aberração, mas sim uma força. Sua história, no entanto, é também de fragilidade oculta. Sua condição genética vinha com uma deficiência de cálcio que, com o tempo, enfraqueceu seus ossos. No final de sua vida, ele foi retirado da natureza para receber cuidados. Um final agridoce para um guerreiro tão improvável. Boatos e informações conflitantes sobre sua morte apenas cimentaram seu status de lenda. Da esperança mítica de Casper, subimos para o 5º lugar, para encontrar o poder bruto em sua forma mais pura e avassaladora. Viajamos para o delta do Okavango, para as lendárias Duba Plains, uma terra forjada para gigantes. Aqui, uma nova geração de poder está escrevendo seu legado em tempo real. E na 5ª posição, o colosso moderno, um membro dominante da coalição Bad Boys, Fighter. Se alguns leões são reis pela estratégia ou pela resiliência, Fighter é rei pela força esmagadora e pelo tamanho descomunal. Estima-se que ele ultrapasse os 230 quilos, um verdadeiro titã caminhando sobre a terra. Sua história é uma de conquista recente e brutal. Ele e seu irmão Hunter chegaram a Duba Plains e encontraram um vácuo de poder. O último membro da antiga e poderosa coalizão Kubo, Rust, estava enfraquecido por batalhas anteriores. Fighter e Hunter não hesitaram. A força da juventude e o número foi demais. E Rust, o velho rei, sucumbiu. Com o território conquistado, mas sem leoas, a ambição dos Bad Boys os levaram a um novo alvo, os irmãos Dust e Must, que lideravam 2 pequenos bandos. Após semanas de confrontos, uma briga interna entre os irmãos deu a Fighter a abertura que ele precisava. Em uma noite, a coalizão Bad Boys armou uma emboscada e abateu Must. Seu irmão Dust, ouvindo os rugidos, correu para ajudar, apenas para encontrar o mesmo destino ao amanhecer. Foi um massacre calculado que coroou Fighter e seu irmão como os novos reis incontestáveis de Duba Plains. Fighter se destaca não apenas como líder, mas como um espécime físico. Ele é possivelmente o maior leão selvagem vivo no atual momento. Fighter está em 5º lugar porque ele representa o auge do poder físico na era moderna. De um gigante em seu auge, passamos para outro. Um colosso cuja história não é definida pela conquista, mas por uma incrível e desesperada adaptação. Permanecemos no delta do Okavango, mas testemunhamos um drama diferente. O rei que aprendeu a caçar titãs para sobreviver, Henoka. Medindo impressionantes 1,27 m no ombro e pesando 250 quilos, Henoka já era um monstro físico. Ele e seu irmão Lekan governavam o bando Shakankar,
com autoridade impressionante. Mas em 2014, uma seca severa transformou seu paraíso em um deserto. Os búfalos, sua caça principal, desapareceram. A fome começou a ceifar os filhotes. Diante da aniquilação, Henoka liderou seu bando em uma das mais audaciosas adaptações já vistas. Eles começaram a caçar elefantes, o que começou como um ato de desespero, com os leões famintos devorando um jovem elefante ainda vivo, tornou-se uma especialidade. Em um único mês, o bando Shakanka, sob a liderança de Henoka, abateu 5 elefantes. Eles se tornaram caçadores de gigantes, mas essa vitória teve um preço terrível. Os elefantes, inteligentes e vingativos, revidaram. Em um ataque coordenado, eles atropelaram e abateram 4 filhotes do bando. O trauma forçou Henoka a tomar uma decisão: migrar. Mas a jornada também trouxe perdas, incluindo uma leoa abatida pelo coice de uma girafa, o que acendeu uma obsessão por vingança nesses animais. Henoka, em uma caçada solitária, foi gravemente ferido, mostrando que mesmo para um gigante, a savana é implacável. Sua história culminou em uma batalha final contra uma coalizão rival, onde a idade e os números o venceram. Henoka ocupa a 4ª posição porque sua adaptabilidade garantiu a sobrevivência do seu bando em meio a um tempo de crise. Agora, adentramos o panteão. O suprassumo da savana. Os 3 primeiros lugares são reservados para aqueles cujos nomes são sinônimos de eternidade, pois eles jamais serão esquecidos pelos amantes da natureza. E para começar nosso pódio, temos um príncipe que carregava o sangue do maior de todos, mas que travou uma batalha que nem mesmo seu pai jamais enfrentou. Uma luta contra um inimigo invisível, uma doença misteriosa. Em terceiro lugar, o herdeiro resiliente de Botsuana, Sekote, filho do lendário Sekekama. Sekote nasceu com uma marca, a ausência de parte de sua cauda, mas sua verdadeira aprovação não seria visível aos olhos. Ele se tornou um rei poderoso no norte de Botsuana, um sucessor digno do seu pai em tamanho e presença. Mas algo estava errado. O gigante começou a emagrecer. Mesmo com comida abundante, ele parecia incapaz de se alimentar. Ele definhava apenas para se recuperar milagrosamente e depois recair. Conservacionistas, temendo por sua vida, o sedaram para exames. O diagnóstico foi chocante. Uma provável doença autoimune, um inimigo interno que atacava seu corpo em ondas. Um leão tão poderoso lutando contra o seu próprio sistema. Em novembro de 2024, ele estava tão magro que todos esperavam seu fim, mas suas leoas, em um ato de lealdade suprema, trouxeram-lhe um filhote de zebra, e aquele alimento pareceu reacender sua força. Ele se reergueu do abismo. Pouco depois, ainda em recuperação, ele enfrentou a investida de um búfalo e com habilidade pura escapou ileso. Sekote está em nosso pódio porque sua luta é de uma magnitude diferente. Além de defender seu reino contra rivais, ele luta diariamente contra si mesmo. Boatos do fim de sua vida circulam por comentários em blogs e páginas que registraram toda a sua jornada, porém ela não foi confirmada oficialmente. Dizem que o parque ainda não divulgou a perda de Sekote, porque a região teme que caiam os números de turistas para safari que vão ao local somente para ver a lenda. Do herdeiro que luta contra o próprio corpo, chegamos ao rei que personificou a perfeição. Um leão cuja vida foi uma obra-prima de estratégia, poder e carisma. Um monarca tão dominante e icônico que seu nome se tornou sinônimo do próprio Serengeti. Na segunda posição, com uma história que parece ter sido escrita para um filme épico, o incomparável Bob Jr. Ele não só acumulou o maior número de vitórias em confrontos que se tem notícia, mas o fez com uma inteligência que beirava o genial. Filho do imponente Bob Marley, ele nasceu para reinar. Desde jovem era audacioso, forjando-se em batalhas solitárias. Quando chegou a hora, ele não fugiu para conquistar outras terras, ele mirou o trono do seu próprio pai. E após a vitória em um ato raro de misericórdia, ele permitiu que o velho rei vivesse seus últimos dias em paz. Bob Jr. não era apenas força, era cérebro. Quando uma coalizão de 3 machos fortes veio para tomar o seu reino, ele não os enfrentou de frente, ele desapareceu. Usou seu conhecimento do território para criar uma armadilha mortal.
escondeu seu bando, isolou os invasores um a um e ao longo de 3 noites os eliminou com a paciência e a letalidade de um leopardo. Era uma aula de guerrilha, na verdade. Ele era também uma celebridade, sabia de seu poder sobre nós e deliberadamente caminhava até os jipes de safari posando como um rei para suas testemunhas em fotos belíssimas. Mas nenhum rei vence o tempo. No início de 2023, outra coalizão jovem e impiedosa chegou. Dessa vez, Bob Jr. não planejou, não se escondeu. Ele já estava velho e cansado. Ele sabia que sua hora havia chegado. Ele lutou sua última batalha, a única que perdeu em toda sua vida, caindo como o maior ícone felino do Serengeti da última década. E assim, chegamos ao topo, ao primeiro lugar, a posição reservada não apenas para um grande leão, mas para o titã que definiu toda uma era. O nome que serve de régua para todos os outros, uma divindade entre os leões. Da região selvagem de Savuti Marsh, em Botsuana, o colosso supremo da África, Sekekama. Ele não era apenas um leão, ele era um evento, uma força geológica em forma de felino, um líder que talvez nunca mais vejamos nada parecido. Junto com seu irmão Thorne Nose, ele conquistou seu território com uma brutalidade que fez as hienas e outros leões tremerem. Seu reinado foi longo, sangrento e incontestável. Ele era o maior, o mais forte, um patriarca que governou por anos a fio. Alguns leões o respeitavam tanto que simplesmente não ousavam desafiá-lo para uma batalha. Mas sua história é também uma tragédia shakespeariana sobre o poder e a passagem do tempo. Vimos Sekekama envelhecer, seu corpo colossal começando a mostrar sinais de desgaste. Vimos a tensão crescer com seus próprios filhos, jovens leões ambiciosos que cobiçavam seu trono. E o rei abateu um deles para demonstrar que, apesar de velho, ele ainda reinava. Mas os outros filhotes não foram para longe, eles esperaram, como abutres, pelo momento de fraqueza do velho rei. Anos depois, esse momento chegou. Após uma batalha vitoriosa, mas desgastante contra 2 nômades que o deixou mancando, Sekekama se tornou vulnerável. Seus próprios filhos, em um ato de frieza calculado, usaram uma estratégia de distração para emboscá-lo. O que se seguiu foi o fim de uma era. O grande Sekekama, o colosso da África, caiu não para um estranho, mas para sua própria linhagem, para o futuro que ele mesmo criou. Sekekama está em primeiro lugar porque sua história engloba tudo. Ele é o poder em seu auge, a luta contra a decadência da idade e a personificação do ciclo eterno, em que o velho rei dava lugar ao novo. Ele não foi apenas o maior leão da última década, ele foi o padrão ouro pelo qual a própria grandeza é medida. Sua vida e seu fim não foram apenas uma história, foram um fechamento de um capítulo épico na história da savana. As terras africanas são um berço de ricas vivências selvagens que, graças aos profissionais que trabalham ali, temos acesso às suas histórias e podemos replicá-las e eternizá-las em materiais como esse. Cada um desses leões deixou uma marca indelével na terra e em nossas memórias. Eles nos lembram que a selva não é apenas um lugar de instinto, mas um palco para sagas tão complexas e emocionantes quanto qualquer história humana. O trono pode estar vazio agora, mas os ecos dos rugidos desses 10 gigantes ressoarão para sempre. Deixe seu like, se inscreva e muito obrigado por assistir até o final. Fui!